A escravidão foi abolida no Brasil em 13 de maio de 1888 por meio da Lei Áurea após uma forte pressão popular. Isso foi um marco histórico e, digamos, uma grande vitória para a humanidade. Mas a escravidão nunca acabou de fato. Apenas em 2021, os auditores fiscais resgataram 310 vítimas de trabalho escravo em 20 fazendas de café. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá em qual momento você estiver assistindo esse vídeo, saiba que você é muito bem-vindo ao canal Casos e Alguns Fatos. Nós sempre trazemos aqui alguns estudos de casos, mas hoje vamos falar de alguns fatos. Para entender melhor sobre esse ato desumano, é preciso falar do início de tudo. Africanos capturados por tribos inimigas foram vendidos como escravos aos europeus e muitos deles trazidos para o Brasil por volta da década de 1530, quando os portugueses estabeleceram bases para a colonização na América Portuguesa. Os portugueses inicialmente tentaram escravizar os índios, mas estes eram muito espertos, fugiam pela mata e conflitavam com os europeus. Os índios eram explorados na extração do pau-brasil, uma árvore que produz um líquido vermelho que era muito caro na Europa e era utilizado para tingir tecidos. Os portugueses presenteavam os índios com machados e em troca derrubavam árvores. Mas os que se recusavam a trabalhar eram forçados. Com o desenvolvimento dos engenhos, os portugueses iniciaram no Brasil a produção da cana-de-açúcar. Por considerarem um trabalho braçal inferior, tentaram escravizar os índios para tal trabalho. A escravidão dos índios se estendeu até o século XVII e esses se apoiaram nos jesuítas, que eram grupos que posicionavam contra a escravidão de índios, já que acreditavam que eles deveriam ser catequizados. Os índios que resistiam a abrir mão de sua cultura para se converter ao cristianismo precisavam lutar para não serem escravizados. Um fato curioso é que o motivo da relutância dos índios para trabalhar na lavoura é que, segundo a cultura deles, isso era um trabalho de mulher. Além de sua cultura não pregar trabalho contínuo. Foram milhares de indígenas escravizados pelos portugueses e eram chamados por eles de negros da terra. Com a pressão dos jesuítas e estabelecimento de leis da escravidão que protegia cristãos de tal ato desumano, a colônia portuguesa começou a trazer escravos africanos para o Brasil. Os índios que queriam proteção contra os maus tratos dos colonizadores se apoiavam nos jesuítas, se convertiam ao cristianismo e outros entravam em confronto com os portugueses. Com a dificuldade de manter escravos indígenas nas lavouras, estes eram substituídos pelos africanos. Mas mesmo com a lei da escravidão estabelecida pela coroa portuguesa, ainda haviam regiões que usavam escravos indígenas como São Paulo, Paraná e Maranhão. Com a proibição da escravidão dos índios, a presença africana no Brasil se tornou mais intensa. Em 1534, com a implantação das capitanias hereditárias, foram incentivadas as construções de engenhos de produção de cana-de-açúcar, onde foi utilizado o trabalho escravo. No século XV, os portugueses usavam suas relações com os povos africanos para trazer escravos de locais como a Ilha da Madeira. Os escravos indígenas representavam 2/3 dos escravos na época e eles não dormiam na senzala, mas sim em ocas. Por volta do século XVII, os escravos africanos se tornaram a maioria e, por intermédio do tráfico negreiro, chegaram a 4,8 milhões de escravos africanos. Os escravos africanos valiam 3 vezes mais do que os escravos indígenas. Logo, os escravos africanos foram inseridos nos engenhos e nas fazendas, mas o trabalho nos engenhos era muito mais duro e por isso causava mais rebelião entre os escravos. Alguns sofriam decapitação das mãos nas moendas de cana e outros sofriam queimaduras nas caldeiras e a jornada de trabalho chegava a 20 horas por dia. Os africanos eram obrigados a trabalhar na mineração,
usavam uma máscara de ferro conhecida como máscara de Flanders para impedir que comessem diamantes, se matassem ingerindo terra ou se embriagassem. O aumento do número de escravos africanos aconteceu pelo fato dos portugueses considerarem que somente a África fornecia mão de obra escrava em larga escala. Os escravos eram submetidos a um castigo chamado de quebra-negro, que os ensinava a olhar sempre para baixo diante dos seus senhores. E somente os escravos domésticos tinham contato direto com seus senhores. Os escravizados no campo e no engenho só tinham contato com seus feitores. Os escravos rebeldes eram amarrados a um tronco e chicoteados, alguns até chegavam a óbito. Eram várias as condenações a rebeldes e entre elas estava o envenenamento. Os escravos que conseguiam fugir iam morar em quilombos que eram abrigos para vítimas da escravidão. Um deles foi o Quilombo dos Palmares, que chegou a ter 20.000 habitantes e teve como líder o Zumbi dos Palmares. O Quilombo dos Palmares se localizava onde hoje é o estado de Alagoas e foi alvo de várias expedições holandesas e portuguesas. O Quilombo dos Palmares foi destruído em 1694 e seu líder foi morto e decapitado após ser capturado em uma emboscada. Sua cabeça foi salgada e levada para o governador Melo de Castro. Em 1845, a Inglaterra não utilizava mais escravos devido ao alto preço pago pela compra de um escravo. Passou a utilizar trabalhadores comuns no campo porque pagar pouco a um trabalhador comum era mais viável. Os produtos britânicos que chegavam ao Brasil sofriam uma alta taxação. Em represália, foi instaurada uma lei britânica nomeada de Lei Aberdeen, em homenagem a um lorde inglês que na época era ministro das Relações Exteriores da Grã-Bretanha. Com isso, qualquer navio transportando escravos no oceano seria capturado pela Marinha Britânica, sua tripulação seria presa e julgada pelo tribunal inglês. Essa lei valia para navios de qualquer nação e até mesmo para navios navegando em mares brasileiros. O governo brasileiro, é claro, não aceitou bem isso, tanto que em 1844 as relações comerciais com a Inglaterra não tiveram seu contrato renovado. Na época, o Brasil era governado por Dom Pedro II, mas a pressão britânica só surtiu efeito em 1850, quando foi promulgada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos no Brasil. No entanto, a escravidão continuou por mais 38 anos. Após uma forte pressão popular pelo fim da escravidão e integração da população brasileira, em 13 de maio de 1888 foi sancionada a Lei Áurea pela Princesa Isabel. Advogados passaram a defender escravos contra seus senhores. Hoje temos advogados trabalhistas que defendem o direito do trabalhador. A abolição da escravatura causou descontentamento da elite e dos grandes proprietários de terra, como os barões do café, que perderam sua mão de obra barata. Juntando a insatisfação dos militares com a monarquia, os republicanos declararam que o Brasil seria um estado democrático e deram um golpe na monarquia. Sim, foi um golpe. A partir daí, os barões do café e do leite passaram a influenciar na política brasileira. Nos dias atuais, temos empresários de vários segmentos definindo o rumo da política brasileira. Em 28 de setembro de 1871 foi promulgada a Lei do Ventre Livre. Segundo essa lei, escravas grávidas dariam à luz a bebês livres. Dessa forma, nenhum bebê nasceria escravo no Brasil, mas fazendeiros tentaram lutar contra essa lei. A Lei do Ventre Livre não daria de fato a liberdade aos bebês porque eles teriam que viver junto de suas mães nas senzalas, e a liberdade só ocorreria quando os garotos completassem 21 anos. Ainda assim, alguns senadores tentaram engavetar ou adiar essa lei. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. A escravidão no Brasil foi abolida, mas ela nunca chegou de fato a acabar. Desde a época de 1970, há relatos de trabalho escravo no campo. Dos anos 70 a 80, as notícias abordavam a escravidão nas fazendas da Amazônia.
A maioria dos trabalhadores resgatados em situação de escravidão nas fazendas brasileiras é negra. Segundo pesquisas, entre 2016 e 2018, a cada 5 trabalhadores escravizados resgatados, 4 eram negros. Uma matéria publicada no site brasildefato.com.br relata que, mesmo após a publicação do resgate de trabalhadores em situação de escravidão, parceiros comerciais internacionais continuaram fechando negócio com as fazendas denunciadas. O site ainda relata que só em 2021 foram resgatados 310 trabalhadores em situação de escravidão em 20 fazendas de café. E os fazendeiros envolvidos não foram incluídos na lista suja em função do direito de defesa em 2 instâncias. Em 2018, uma fazenda produtora de café certificada pelo Starbucks foi flagrada com 18 trabalhadores em condições análogas. Ao ver a situação exposta na mídia, a Starbucks retirou a certificação da fazenda e alegou não comprar café dos mesmos. Em 2021, Minas Gerais foi o estado com o maior número de resgates a empregados em condições de escravidão. Foram investigados 99 empregadores e resgatados 768 trabalhadores. O segundo estado com o maior flagrante foi Goiás, no qual até mesmo crianças foram resgatadas com os adultos que chegaram a passar fome. Foram 304 pessoas resgatadas. O Brasil fechou o ano de 2021 com 1.937 trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão. O recorde até então era de 2013, quando 2.808 trabalhadores foram resgatados. E o agro é pop? Em partes. Muitos desses trabalhadores foram resgatados em fazendas de criação de gado e dormiam em currais. As fazendas de café lideram a exploração de trabalhadores. Há um caso noticiado pelo site reporterbrasil.org.br, no qual uma trabalhadora resgatada em uma fazenda de café em 2020, que para beber uma xícara de café nos intervalos tinha que fazer em uma lata no mato, usando 3 pedras e uma latinha com álcool. Juntamente com ela foram resgatados 33 trabalhadores em condições análogas à escravidão na fazenda Mesas, em Campos Altos, Minas Gerais. E mesmo após o resgate, o empregador Wagner Arthur Gonçalves dos Santos assumiu um cargo público na Prefeitura de Campos Altos. Ele é chefe do Departamento de Planejamento, Gestão e Potencialização da Indústria e Comércio na Secretaria de Agricultura do município, segundo consta no Diário Oficial. E se lembram daquele auxílio emergencial que o governo federal liberou durante a pandemia para que microempreendedores e famílias de baixa renda tivessem fôlego para sobreviver ao período de redução das receitas? Pois então, esse mesmo empregador recebeu R$ 5.250 entre dezembro de 2020 e outubro de 2021. Aqueles que são flagrados submetendo seus colaboradores a um trabalho análogo à escravidão são incluídos na lista suja. Para aqueles que quiserem conferir essa lista suja, deixei um link aqui na descrição do vídeo. As ações de combate do trabalho escravo no Brasil se intensificaram a partir de 1995, após uma petição realizada pelas organizações não governamentais America's Watch e Centro pela Justiça e o Direito do Trabalho Internacional, foi entregue a Convenção Interamericana de Direitos Humanos contra a República Federativa do Brasil. Ainda assim, o combate ao trabalho escravo enfrenta algumas limitações, a começar pelo decreto publicado pelo Ministério do Trabalho, que define como trabalho escravo aquele que restringe a liberdade. E para piorar a situação, o Ministério do Trabalho foi extinto em 2019, ainda no governo Bolsonaro, e tornou-se apenas uma secretaria especial do Ministério da Economia. E essa dissolução dificultou a continuidade da fiscalização do trabalho escravo e infantil.
Foram mais de 300 anos de escravidão no Brasil e mesmo após a abolição ainda há um caminho longo a percorrer e combater essa injustiça cometida pelos patrões materialistas que valorizam mais o dinheiro do que o ser humano. Não somente o tipo de exploração citado nesse vídeo é uma herança do passado cruel que tivemos, mas ainda temos outro tipo de exploração cada vez mais presentes. Seja num desvio de função de uma empresa que contrata trabalhadores para um cargo e faz assumir cargos de outros setores sem nenhuma alteração na carteira de trabalho ou salário, seja naqueles patrões que atrasam férias e salários ou naqueles que contratam sem comprovação na carteira de trabalho. A justiça nem sempre vem para todos, mas todos merecemos. Somos todos seres humanos e o único motivo para sermos diferentes fisicamente é para termos nossa identidade, a nossa aparência e nossa impressão digital. Não há nada nesse universo que faça com que o ser humano seja melhor do que o outro ou mereça mais. Somos todos iguais, temos os mesmos sonhos, as mesmas alegrias e as mesmas angústias. Nossos sorrisos não se diferem, todos precisamos de uma motivação para levantarmos da cama todos os dias. A discriminação só revela o pior de nós e o combate a ela só depende de nós. Precisamos nos amar mais, proliferar o bem, sorrir mais e entender que a felicidade que procuramos não escolhe cor nem condição social. Podemos nos respeitar e praticar boas ações. O ser humano merece ser amado, então se ame e ame o próximo. Podemos tornar o mundo um lugar melhor porque somos a única espécie racional no mundo. Diga não à exploração, diga não à escravidão, diga não a qualquer tipo de preconceito e diga sim ao amor. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem. Se realmente gostaram, cliquem aqui no gostei, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal caso não sejam inscritos e toquem no sininho para receber notificações todas as vezes que aqui surgir um vídeo novo. Eu vou ficando por aqui, um abraço, mas não sai daí ainda, você pode assistir a outros vídeos do canal, como aqui no vídeo anterior eu falei sobre como a agricultura se tornou um negócio do Brasil. Um abraço e até a próxima!